Amém. Meus amados, abram agora a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 10, e nós leremos o versículo 11. João 10, 11. Eu peço que todos se coloquem de pé, amados. Vamos, com reverência, ler a palavra de Deus. João 10, 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De novo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Podeis assentar, meus amados. Nós estamos nessa série vendo as 7 vezes que Jesus usa essa expressão, eu sou, se referindo ao eu sou lá do Antigo Testamento, quando Deus se revela ao seu povo. E agora, amados, em João capítulo 10, nós já vimos no verso 7, ele falar que é a porta. Mas agora, alguns versículos depois, no 11, ele fala que é o pastor. Então, diante do que aquilo que a gente viu domingo passado, sobre o aprisco, o vigia, os pastores, o rebanho, a segurança, os ladrões, agora Jesus vem e fala que é o pastor. Agora ele vai se comparar e mostrar quem ele é e quem são os mercenários. O mercenário é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é pastor, nem dono das ovelhas. Ele faz o seu trabalho para receber um salário. Ele não está ali para arriscar a sua vida, e sim para ganhar sustento, para ganhar dinheiro. O pastor, porém, sendo dono das ovelhas, se importa com elas, defende elas, está pronto até para perder a sua vida pelo seu rebanho. Então, entre tantos nomes de Jesus que nós encontramos na Bíblia, o nome pastor, bom pastor, esse título, é um dos que mais chamam a atenção, amados. Jesus nos chama de ovelhas, e nós, comparados com ovelhas, também é interessante, porque a ovelha é um animal indefeso, inseguro, míope. Ela não pode se alimentar, ela precisa de alguém levar ela até o pasto para ela comer. Ela não consegue se proteger, é alvo fácil. Ela não pode nem se limpar, nem tirar a sua própria lã. A ovelha é totalmente dependente, amado. Então, tem um contraste gritante entre o pastor da ovelha e a ovelha. Entre o poder divino e a fragilidade. Então, meus amados, quando Jesus se chama de bom pastor, é algo muito sério para nós. E como nós vimos no domingo passado, o problema inteiro aqui desse texto, desde o capítulo 9, é o problema com a liderança do povo de Deus, com os subpastores do povo de Deus, que estavam cuidando muito mal do povo, os líderes do templo, os sacerdotes, os fariseus daquela época. Mas veja, olhando no Antigo Testamento, os grandes líderes do povo de Deus exerceram função de pastor. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles eram pastores de ovelhas, amados. Eles tinham os seus rebanhos. O rei Davi, Moisés. Deus é chamado de pastor de Israel. O próprio Deus se chama, o povo o chama de pastor. Então, outra coisa interessante, quando Jesus usa essa imagem de pastor de ovelhas, é que a Judéia, onde ele estava pregando, era um lugar de muitas montanhas e vales, é um lugar montanhoso, amados. E então não era muito adequado para a agricultura, não é fácil você plantar numa montanha.
Então o que predominava? Pecuária. Ovelhas. Então havia muitos rebanhos de ovelhas ali naquela região. Daí o uso e a eficácia dessa analogia de forma sábia por Jesus. Jesus era um mestre sábio, como nós já vimos anteriormente nessa série. Então, é isso que nós estamos vendo quando chegamos no verso 11. E eu quero primeiro que nós meditemos na primeira parte desse texto para responder a pergunta: quem é o bom pastor? Porque ele fala, eu sou o bom pastor. Ora, o bom pastor é o Messias. O Messias, no Antigo Testamento, no livro de Salmos que nós acabamos de ler, ele é apresentado como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, lá no Salmo 22. Ele é apresentado como o grande pastor que vive para as ovelhas, no Salmo 23. Ele dá vida para elas, ele vive para elas, e no Salmo 24 ele fala que, como o supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. Tudo isso se referindo ao Messias, Cristo Jesus. Em João, nós vemos aqui nesse texto que Jesus se apresenta como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo usa a linguagem dos Salmos. Ele deixa claro para quem conhecia o Antigo Testamento que ele era o pastor do Salmo 22, 23, 24. Ele era. E é interessante que aqui, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, o adjetivo bom aqui tem o sentido de maravilhoso. É algo muito sério, é muito bom, muito grande, é grandioso, é maravilhoso. Então aqui a palavra está se referindo ao caráter excelente de Jesus. Ele é maravilhoso, esse pastor é excepcional. Não há outro igual. Ele deixa claro para mim e para você que ele, como bom pastor, é realmente bom. E amados, o Messias, que é o bom pastor, ele é excelente em ser pastor. Jesus está falando tanto do seu caráter, de quem ele é, as suas características, mas também o que ele faz, as suas obras, ou seja, o seu pastorado. Ele é o único da categoria. Não tem outro pastor igual a ele. É basicamente isso. Não tem quem faz o que ele faz. Não tem quem é como ele, quem faz o que ele faz. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando diz eu sou o bom pastor. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ainda nos fala que o Jesus ressurreto dentre os mortos é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. E lá em Pedro, a carta primeira de Pedro, capítulo 5, 4, nos fala que o supremo pastor que se manifestará para dar às suas ovelhas uma coroa de glória. Tudo é obra do bom pastor, é obra de Jesus Cristo. É esse que é o bom pastor. Mas amados, veja, ele completa a sua fala. Ele não para por aí. Ele descreve o que é ser o bom pastor. Quando ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o que é ser o bom pastor? Em primeiro lugar, é sacrificar-se. O bom pastor se dá pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que oprime as ovelhas, que explora, que devora as ovelhas, mas é aquele que dá a sua vida por elas. Nos versículos 11 e 15 desse texto, Jesus deixa isso claro. Os fariseus, como nós vimos no culto passado, no sermão passado, acabaram de expulsar o cego que foi curado, cego de nascença curado. Expulsaram da sinagoga.
Eles usaram o seu poder eclesiástico para oprimir as pessoas, lançá-las fora, porque não estavam de acordo com eles. Amados, Jesus, o bom pastor, não veio para expulsar as ovelhas, mas para dar a vida por elas. Ele amou as ovelhas e por elas ele se entregou. Então, como Jesus fez isso, irmão? Como Jesus deu a sua vida pelas ovelhas? O que é dar a vida pelas ovelhas? Primeiro, Jesus deu a vida voluntariamente. As pessoas não podiam tirar a vida de Jesus. Ele voluntariamente entregou ela para que ele tomasse novamente. Está no versículo 17. Não foi Judas que, por ganância, levou Jesus à cruz, amado. Não foi Pedro que, por covardia, negou a Jesus que o levou à cruz. Não foi, amados, o sinédrio judaico que, por inveja, julgou Jesus réu de morte e levou ele para a cruz. Não foi Pilatos que, pela conveniência política, sentenciou Jesus à morte e levou ele à cruz. Não foi a multidão ensandecida, como diz a Bíblia, animada, influenciada pelos sacerdotes, que levou Jesus para a cruz, amados. Jesus foi para a cruz voluntariamente. Ele quis ir para a cruz. Por isso ele permaneceu calado, como ovelha para o matadouro. Por isso ele não apontou os erros e após erros que aconteciam naquele processo todo, como eu acabei de escrever. A inveja, a conveniência para se livrar do Messias. Ele se entregou por amor. Ele se deu voluntariamente por você, amado. Pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, Jesus morreu. Ele também se deu, amado, além de voluntariamente, de forma abnegada. Ele não amou as suas ovelhas só com palavras. Não foi um mero sentimento, uma paixão que hoje está forte e amanhã passa. Não é uma palavra que hoje é dita e amanhã é contradita. Ele derramou o seu sangue pelas ovelhas. Não foi só discurso. Não havia outro caminho de salvação. Por mais que ele falasse, ele deveria morrer. Ele quis, ele foi e morreu para salvar as suas ovelhas. A lei de Deus que elas quebraram precisava ser obedecida. Jesus viveu 33 anos obedecendo perfeitamente a lei que eu e você quebramos. A justiça de Deus que foi ultrajada, que foi manchada pelo nosso viver, pela nossa conduta maliciosa, pecaminosa, tinha que ser satisfeita. A ira de Deus, o Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador, deveria ser satisfeito. E eu e você não conseguimos fazer isso. Por mais que a gente tente. Não é nossa capacidade. E muitas vezes não é nem nossa vontade agradar a Deus. Mas Jesus, além de obedecer perfeitamente, pagou os crimes que eu e você cometemos. A justiça de Deus foi satisfeita. O cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum. Só ele poderia salvar as ovelhas, se sacrificando. Então ele sacrificou a si mesmo pelo outro, de forma voluntária. E terceiro, ele se sacrificou pelo outro, vicariamente. O que é vicária, amado? É substitutiva, é no lugar do outro. A morte vicária de Cristo, a morte substitutiva, no lugar do seu povo, no lugar de nós. Jesus morreu em lugar das ovelhas. Então a sua morte, ela não simplesmente abriu uma porta, deu uma possibilidade, talvez as ovelhas serão salvas, porque Jesus morreu. Não! Jesus morreu e efetivamente salvou as ovelhas.
Jesus não só traz as ovelhas até na porta do aprisco e fala, talvez você entra, talvez não, vamos ver. Não! Jesus traz para dentro do aprisco, para dentro do reino de Deus. Ele é a porta, Ele é o pastor que traz e faz entrar. É isso que o texto nos diz. É isso que ele quer dizer. O sacrifício de Cristo que substituiu eu e você naquela cruz. Era o meu CPF que deveria estar ali. Era eu. Era você, amado. Cada um do povo que crê em Cristo deveria ter morrido naquela cruz. Sentido a ira de Deus como Jesus sentiu. Amados, e nós vemos isso aqui nesse texto. Em 5 ocasiões, nessa passagem, Jesus afirma claramente essa natureza sacrificial, substitutiva da sua morte. No versículo 11, versículo 15, versículo 17, versículo 18. Várias vezes ele está falando isso, ele está mostrando isso para mim e para você, amado, nesse texto. Eu morri, eu me sacrifiquei de forma voluntária por você, de forma abnegada para você, no seu lugar. O que é ser o bom pastor, meu amado? É sacrificar-se voluntariamente, abnegadamente e vicariamente. E o que é ser bom pastor ainda? É pastorear sobre todos. O bom pastor, ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, diz Jesus no versículo 16. Deus prometeu dar a Abraão uma numerosa descendência. Em Gênesis nós lemos isso. Pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, nações, elas foram compradas por Deus. E essas pessoas precisam ouvir a voz do pastor e ser agregadas, ser unidas, ser reunidas no aprisco de Deus, no rebanho que está ali. O rebanho de Cristo, amado, ainda não está completo. Senão a história do mundo tinha terminado. Porque o mundo só existe, amado, para que o rebanho de Deus seja completo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe a IPB Anicuns. É para fazer o rebanho de Deus crescer. Nós nos amamos aqui dentro, para que lá fora eles vejam, ali há uma família, ali há amor. O que eu não encontro aqui fora no meu casamento, o que eu não encontro aqui fora no meu trabalho, tem alguma coisa diferente naquele camarada que é membro ali. Para quê? Para que quando ele chegue e converse com você, você revele, você dê o motivo da sua esperança. Jesus, é o amor de Jesus, é o amor do pastor que é bom. É isso, esse é o segredo, que não é segredo para ninguém. E aí você explica para ele, você prega para ele. E aí o rebanho vai sendo acrescido, vai crescendo. Então, amados, há outras ovelhas que estão dispersas pelo mundo. E nós somos os privilegiados para ir atrás delas. O bom pastor morreu para que nós fizéssemos missões, para que nós pregássemos a simples verdade do Evangelho. Jesus morreu para perdoar pecados e transformar vidas. Ele ressuscitou e ele vai voltar um dia. Essa é a história do mundo, essa é a história de Deus. O bom pastor morreu para comprar com o seu sangue os que vêm de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. As ovelhas que ainda estão dispersas, elas precisam ser conduzidas por Cristo e para Cristo, para a porta que é Jesus, pelo pastor que é Jesus. É Ele quem chama essas ovelhas e chama elas pelo Evangelho. A voz de Cristo é a voz do Evangelho. A nossa voz tem que ser a voz de Cristo, que é o Evangelho. É assim que nós reuniremos os nossos irmãos, os nossos colegas de rebanho. Meus irmãos, Jesus disse que elas ouvirão a sua voz. Ele chama elas
como nós lemos no verso 16, no capítulo 17 e 20 desse mesmo evangelho. E na terceira parte do versículo 16, ele garante que elas ouvirão a sua voz. Eles ouvirão a minha voz. Isso significa que a proclamação do evangelho é uma missão vitoriosa. Nós já temos a vitória de antemão. Nós já sabemos que virão pessoas, que se converterão pessoas. Nós já sabemos disso. As ovelhas de Cristo ouvirão. Amados, isso significa que quando eu e você proclamamos o evangelho, nós pregamos para alguém, o Espírito Santo fala de uma forma que a pessoa ouve, escuta e atende. O que a gente chama de vocação eficaz. Também é uma vocação irresistível. Ela vai acontecer e ninguém consegue resistir. Nenhuma ovelha de Cristo nega a voz de Cristo, rejeita o chamado de Jesus. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele está dando ânimo para nós, através da certeza da vitória. Pregue, amados, porque quem é de Cristo virá. Quem não é, não virá. Haverão decepções, nós vamos pregar para muitos. Talvez poucos venham, mas esses poucos nós sabemos que é rebanho de Jesus. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo, o rebanho do bom pastor, é um só no mundo. Todo tribo, língua, povo, nação. Então, amados, não é uma denominação. A IPB Anicuns não é a única igreja fiel, bíblica, verdadeira. Ela é uma denominação. Uma parte do rebanho de Cristo está reunida aqui. E certamente, onde a Bíblia é pregada, é seguida, é vivida, onde Cristo é honrado acima de todas as coisas, ali há rebanho de Deus, ali há igreja. Então, amados, o rebanho de Cristo é composto por todas as ovelhas, por todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Cuidado, amados, para não rejeitar uma parte do rebanho de Cristo, só porque ela não carrega o mesmo nome da denominação. Só porque talvez ela não tenha a mesma língua que nós. Todo povo, língua, tribo, nação. Meus amados, isso é ser o bom pastor. Eu peço a vocês que leiam esse texto, depois de nós meditarmos, desde o capítulo 9 até aqui, até o verso 18, você consegue entender muito bem e tirar várias e várias lições desse texto. Leia em casa essa semana, amado. Use como devocional. Para encerrar, se você ler o texto, você vai encontrar essas características dos mercenários que Jesus citou lá no começo. E eu quero trazê-las aqui como uma conclusão para que você tenha lições, saiba o que fazer no seu dia a dia, quando você encontrar com alguém. Amado, 3 características do mercenário, para que com você, conhecendo agora o bom pastor, o que ele faz, quem ele é, você também conheça quem é mercenário, o que ele é, o que ele faz, para que você diferencie entre os dois, para que você não siga aquele que não é o seu pastor, aquele que não tem a voz doce, suave, amorosa de Cristo. Então, amados, que a igreja não seja prejudicada, mas lute contra esses. Vamos aprender. O mercenário, então, não é o ladrão ou o salteador que Jesus falou anteriormente, nós vimos no sermão passado. Aqui o ladrão, o salteador no texto, ele estava se referindo à liderança do templo, à liderança dos judeus daquela época. O mercenário é outra coisa. Ele é um empregado, contratado para cuidar das ovelhas, como eu disse. Ele toma conta delas em troca do seu salário. Então não há nele, no mercenário, qualquer disposição para enfrentar qualquer risco pelas ovelhas.
Se tem algum risco para ele proteger as ovelhas, ele protege ele. É isso. Então, quais são as 3 principais características de um mercenário? O mercenário não é pastor. João 10:12. É uma diferença. Ou é mercenário ou é pastor. Não pode ser os dois. O mercenário, ele não conhece as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Ele não se interessa pelas ovelhas, amado. É o pastor que faz isso. É o pastor, o bom pastor que ama. Os subpastores que cuidam do rebanho de Deus. Que recebem de Deus, do grande pastor, esse amor para dar às ovelhas. O mercenário não. Ele é apenas um empregado, um assalariado. Ele cuida de animais. Então, amado, lembre-se, Jesus é o bom pastor. É a Ele que todos nós devemos conhecer, amar, confiar com toda a nossa vida, todo dia. Não é um homem, não é uma ideia, uma filosofia, não é um bem, uma pessoa, um sentimento. É Jesus. É a Ele que nós confiamos tudo, porque Ele é o grande pastor. E nós só seguimos os subpastores, os líderes da igreja, enquanto nós ouvimos a voz do bom pastor na boca deles. Amados, e como José Paulo, eu conheço o bom pastor, como eu amo ele, como eu confio ele, a minha vida. É simples, amado. É o arroz com feijão do dia a dia. Sabe o que é? Leia sua Bíblia. Estude-a. Faça devocionais. Vá fundo no texto, amado. Saia da superficialidade. Estude a Bíblia. Olha que texto bendito, maravilhoso. Capítulo 9 e 10 do Evangelho de João. Quanta riqueza há aqui, amado. Quantos recursos temos nas mãos para usarmos? Use. Leia a sua Bíblia. Essa é a atitude prática para que você todos os dias conheça Jesus. Todos os dias conheça a obra de salvação que Ele fez por você. Ore. Ore o dia inteiro. Ore. Amado, o Edgar orou e nós cantamos. O ar que respiramos, nós dependemos de Deus. Um colapso pulmonar, um infarto repentino, e acabou. Os poucos anos de vida, como fumaça, como névoa da manhã, passou. Amado, você ir na esquina, você precisa de Deus. Ore, Senhor Deus de misericórdia. O Senhor me deu vida hoje. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ir lá no supermercado. Não sei como é que estão os preços, não sei como é que está no caminho o trânsito, mas eu dependo do Senhor, para eu ir e voltar em paz, como a Bíblia nos instrui. Não sejamos, amados, prepotentes, achando que a gente não depende de Deus. Não, eu vou para tal cidade, vou passar um ano lá e a gente vai ter lucro. O que a Bíblia diz? Se Deus permitir, nós iremos. Se Deus permitir, trabalharemos. Se Deus permitir, teremos lucro. Então, amado, ore, peça. Ele ouve. Ele atende às necessidades do rebanho, amado. Leia a sua Bíblia. Ore. E terceiro, pertença, sirva no corpo de Cristo. Pertença a uma igreja, amado. Quantas bênçãos nós temos aqui nesse lugar. Nas nossas comunhões dos dia a dia, de nos reunirmos para tomar um café da manhã, chamarmos uns aos outros, né, para ir para casa. Não, vai lá em casa, vamos fazer uma coisinha. Como é bom, amado, contarmos com a oração nas terças-feiras aqui. Como é bom, amado, sermos úteis, cantando, tocando, ensinando, ajudando nas redes sociais, ajudando a limpar, com um lanche depois do culto.
com ideias, programações. Como é útil, como é bom mostrarmos o amor de Cristo, recebermos esse amor através dos irmãos. Amados, como é bom nós recebermos o amor de Cristo na ceia, lembrarmos de que Ele morreu, que o corpo dele foi dado voluntariamente, que o sangue dele foi derramado para perdão de pecados. Como é bom vermos um batismo, recebermos mais um membro, mais uma ovelha para o nosso rebanho que a gente vê aqui. Pertença a uma igreja, sirva a uma igreja bíblica. Então, amados, viva com o pastor, não com o mercenário. Saiba diferenciar os dois. Esse texto, Jesus te diz. Ele te dá o que você precisa para diferenciar. Segunda característica de um mercenário, para que você corra dele, para que você lute contra ele. O mercenário não é o dono das ovelhas. João 10:12. Ele não tem cuidado pelas ovelhas. Se uma delas se desgarra do rebanho, ele não vai atrás. Que pena, prejuízo dela. Se as ovelhas ficam enfermas, ele não se esmera para curá-las. Quebrou a perna? Que pena, vamos ver se sara. Não faz uma tala. Cortou? Não costura. Não enfaixa. Deu à luz? Se levantar, levantou. Se não, eu estou com o filhote mesmo. Amados, se alguma é atacada por uma fera, ele nem lamenta. Acontece, né? Coisa da vida, né? Eles têm que comer também. Que isso, amados? É um mercenário. Isso é um mercenário. Mas Jesus é o dono das ovelhas. Ele é o dono do rebanho. Ele é o dono do aprisco. Ele é o dono dos pastos, do ribeiro. Ele nos comprou com o seu sangue. 1 Pedro 1,18, amado. Nós somos suas ovelhas. Nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Com esmero Ele cuida, com zelo, com amor. Ele chega a nos disciplinar, para que nós não nos desviemos para a morte. Ele nos faz sentir dores aqui, fruto do nosso pecado. Para quê, amado? Para que a gente saia do pecado. Meu filho, eu quebrei a sua perna, para que você sinta a dor do seu pecado e saiba que a dor dos caminhos que você está seguindo é muito pior. É com amor que Ele cuida das ovelhas, que Ele leva para verdes pastos, calmas águas, cura, defende. Esse é o dono das ovelhas. É Ele que nós seguimos. Então, amados, viva para o pastor, para o seu dono, viva para Ele. Se submeta ao Senhor da sua vida. Você, como a Bíblia diz, crê que Jesus é Senhor e Salvador, o seu único Senhor. Não é Jesus e o meu trabalho. Jesus e o meu desejo por fama, o meu desejo por sexo, por prazer. Não é. Jesus e a sua conta bancária e a sua aparência é Jesus e ponto. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador, o seu único, suficiente, não precisa de mais. Senhor, dono, viva de acordo com a Bíblia que você vai estudar. Como eu disse, viver com o pastor é ler a Bíblia, é orar, é estar em comunhão na igreja. Quando você ler a sua Bíblia, estudá-la, amado, obedeça o que você aprender ali. Obedeça os 10 mandamentos, por exemplo. Viva de acordo com a Bíblia, amado. E assim você agrada o seu dono, o seu Senhor, o seu bom pastor. Viva para o pastor, não para o mercenário. O mercenário não quer o seu bem, ele não é o seu dono. E por fim, amados, o mercenário não se sacrifica pelas ovelhas.
Versículos 12, o finalzinho, e o 13. Quando um lobo ataca o rebanho, ó, mercenário está longe. Seu interesse é poupar sua própria vida. Como eu disse, acontece, né? Que pena que perdemos a ovelha. Eu estou vivo. Esse é o mercenário. Ele está interessado na sua própria segurança, não no bem-estar das ovelhas. Ele foge porque ele não tem cuidado com a ovelha. Ele não é o pastor, ele não é o dono das ovelhas, então ele não se sacrifica por elas. É simples assim para ele. Ele não serve as ovelhas, ele se serve delas. Ele veste a lã delas e deixa elas no frio. Ele as mata para se alimentar. Ele as vende para se enriquecer. Esse é o mercenário. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus no Sermão do Monte. Você vai conhecer um mercenário pelos frutos que ele dá. Amados, mas veja, Jesus se deu pelo seu rebanho. Jesus se deu pelo seu rebanho. Nós devemos confiar em Jesus, amados. Somente como nosso Salvador, só em Jesus, Salvador e Senhor. Só através de Jesus nós entramos no aprisco, na segurança do reino de Deus. A porta é Jesus, como vimos domingo passado. Só por Jesus entraremos. Quem nos guiará até a porta? O bom pastor, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, pastor e porta. Meus irmãos, confiemos. Confie no pastor que está te guiando. O bom pastor. Meu irmão, e leve outros. Leve outros para o aprisco. Leve outros até o seu pastor. Chama. Leve outros através da evangelização. Fale desse bom pastor. Aprenda isso que você está ouvindo hoje e fale para outros. Jesus morreu, rapaz. Morreu por mim, morreu pelo povo dele. Ele se deu. Ele pagou os crimes, os pecados contra Deus. E agora eu vivo uma vida nova, ele me deu vida. Amado, isso é evangelizar. Não foi o que aconteceu com você? Não é uma coisa longe, uma coisa complicada, complexa, difícil. É o que aconteceu com você, amado. Jesus morreu por você. Você foi incluído no corpo de Cristo, na igreja, no rebanho universal de Cristo. Meus irmãos, e lute contra a mentira. Lute contra a mentira de que uma ovelha pode achar o caminho para o aprisco sozinha. Lute contra a mentira de que os mercenários ou até mesmo os ladrões possam servir alguma coisa melhor para as ovelhas. Balela, mentira, fake news. A porta, a única, Jesus. O bom pastor, Jesus. Lute contra qualquer um que falar o contrário. Defenda a verdade, defenda a realidade de Deus com o Evangelho. Não há outros meios de vivermos pelo pastor. Então, Igreja de Deus, vocês diante dessa palavra conheceram a porta, conheceram o bom pastor e conheceram também quem são os ladrões, salteadores, os mercenários. Amados, confiem no pastor, sigam ele. Se atentem no seu dia a dia, nos rios, nos vídeos que vocês veem, nos livros que vocês leem. Vocês estão ouvindo a voz do pastor, o bom pastor, o pastor que guia vocês, o líder que lidera vocês, tem levado vocês até a porta, que é Cristo?
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oremos, amados. Ó bom pastor, nós estamos aqui pelo Senhor. Nós chegamos até esse momento de nossas vidas, Senhor, porque o Senhor nos livrou de vales da morte. O Senhor nos livrou de feras selvagens. O Senhor nos livrou, ó Deus, da fome, da sede. O Senhor nos livrou, ó Deus, de doenças fatais. O Senhor, ó Deus, nos tirou do vale de ossos secos e nos deu vida, e vida com abundância. O bom pastor nos dá, dando a sua vida em nosso lugar. Obrigado. Nós, o teu rebanho, te agradecemos. Nós, o teu rebanho, te rendemos a nossa vida em adoração. O Senhor é digno, mais do que digno. O Senhor é o bom e supremo pastor. Do Senhor dependemos a cada dia, a cada emprego, a cada bem, carro, casa, a cada mês de salário, a cada exame, consulta médica. É do Senhor que dependemos a cada culto, a cada reunião de oração, a cada relacionamento que temos. Do Senhor vêm as nossas bênçãos. Do Senhor vem a nossa salvação e o nosso alimento. Obrigado, ó bom pastor, pela vida abundante que o Senhor nos dá. Obrigado pelo destino final, o pasto verdejante que teremos no fim dessa história. Obrigado, porque habitaremos com o Senhor no teu pasto eternamente. Aleluia. Nós te amamos, nós te seguimos. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje temos a visita da Maria Emília. Maria, nós amamos você. Muito obrigado por nos dar a honra da sua presença. Eu espero que você volte sempre, que você se sinta à vontade conosco, cultue a Deus conosco. Estamos aqui de portas abertas, tá bom? Continuem convidando, amados, né? Que bênção, é sempre uma maravilha termos visitas aqui, então continuem convidando, tá bom? Nosso calendário desse mês, o que vai ter essa semana, amados? Então hoje nós estamos lá, domingo, dia 4, terça-feira, dia 6, reunião de oração aqui na igreja, 7h30 da noite, venha falar com o seu bom pastor. E no sábado e no domingo que vem, nós não teremos programações aqui, amado. É excepcional, tá? Porque nós estaremos lá em São Luís, no acampamento. Então, desde as 2h da tarde, no sábado, até de noite no domingo, nós estaremos lá em São Luís, na chácara, como nós já mandamos no grupo aí da igreja, né? No WhatsApp. Nós temos um cronograma, nós vamos estar lá, junto com o rebanho de Deus que se reúne lá na nossa igreja mãe. Juntos cultuando, servindo, adorando a Deus. Tá bom? E também tendo gincana, nós vamos aproveitar o nosso feriado. Então, amados, vamos fazer a nossa caravana, vamos organizar a nossa ida e nós vamos estar lá presentes, tá? Então, depois, na outra semana, volta as programações normais. Então, dia 13, no caso, né? 7h30, oração, normal. Lá no domingo, dia 18, EBD e culto. 9h, 7h30 da noite, tá bom? Então, essas são as nossas programações. O nosso café da manhã, amado, ficou para dia 24, tá? Só preste atenção, dia 24 é o último sábado desse mês. É o nosso café da manhã lá em casa. Vai ser bom demais, né? É uma bênção essa cultura, essa tradição tão boa que a gente tem aqui na IPB Anicuns. Então, estejam presentes, tá bom? É isso, meus irmãos. Deus abençoe a sua semana. Chá das mulheres, toda semana tem, amados. Eu não coloco aqui porque varia, né? Pode ser quarta, quinta, sexta, sábado. Tem alguma data para essa semana agora, amor?
Essa semana, provavelmente, porque nós vai ter que estar lá, né? Isso. Mas lembrando, chá das mulheres essa semana lá em casa, como sempre também, uma bênção, uma maravilha. Né? Depois vocês conversam aí com as mulheres, vocês vão ver, o negócio é chique, rapaz. O negócio é ajeitado. Bom. Tá bom? Amados, vamos lanchar juntos, tá? A gente comeu aqui da palavra, agora vamos comer da comida mesmo, tá bom? Deus abençoe a sua semana.